basquete transforma. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete e está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, esta iniciativa simplesmente sensacional do projeto Basquete Transforma SC, parceria entre a NSC e a Federação Catarinense de Basquetebol. Na apresentação, o Clube do Basquete Podcast, eu, Marcelo Piovanotti, a voz do basquete catarinense, e junto comigo, Aldo Mundi, um dos paratletas mais consagrados do basquete sobre rodas de Santa Catarina. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Marcelo Piovanotti? Olá a todos que estão acompanhando mais esse episódio do Basquete Transforma Podcast, sensacional, trazendo aqui as pessoas que fazem o basquete acontecer no nosso estado e que tiveram suas vidas transformadas pelo basquete, Marcelo. E o nosso convidado de hoje, Marcelo, além de tudo isso, ajuda a transformar a vida de muita gente. É bem assim mesmo, e aí o convidado, nosso amigo, nosso irmão, resenha demais, Aldovski. Sensacional, um grande prazer para nós recebê-lo aqui hoje, ele que é o rei das bandejas acrobáticas. Bandejas acrobáticas, sim, senhor. Senhor Álvaro Santana, glorioso Alvinho. Álvaro, sensacional a sua presença aqui, meu amigo. Olá, pessoal. Antes de mais nada, agradecer aí a presença aqui, a participação, né? Vou falar que nem começou, já tô até ficando emocionado, porque estar diante de vocês assim é uma honra para mim, né? É um prazer inenarrável, né? Então, cumprimentar a todos que também estão assistindo aí. Coisa linda. Alvinho, você é nosso amigo, nosso irmão, a gente que agradece, cara. A gente sabe que a Concórdia é um bocado longe, né? Então você estar aqui em Florianópolis, cara, logo ali, né? Para fazer essa resenha com a gente é alegria pura. Hein, Aldo? Vamos para a resenha, irmão? Vamos para a resenha, Marcelão, porque afinal de contas a gente tem que destacar também, né? O professor Alvo sempre recebe a gente muito bem lá em Concórdia. Então, para nós recebê-lo aqui, né? Com essa estrutura para a gente fazer essa conversa, esse bate-papo, né, Marcelão? Tem que ser um negócio descontraído, né? Afinal de contas, é o Clube Basquete Podcast está na apresentação, um jeito bem humorado de levar o basquete a sério. Então, nós vamos para a nossa resenha sensacional. Eu vou começar com uma pergunta que os internautas pediram para a gente fazer. Né? Que é perguntar para o professor Alvo o quão complexo é o treinamento das bandejas acrobáticas. Quero saber se isso aí é uma coisa que qualquer um pode desenvolver ou é um dom para poucos, como é que funciona? Não, não, por parte, né? Não é do nada, né? Não é por acaso, é um treino que requer uma concentração mútua dos exercícios, né? Um pouco de vídeos, né? De, óbvio, né? Balé, Circo de Soleil, né? Acrobacias, mas uma coisa interessante de falar é que é uma adaptação também, né? Porque eu nunca fui uma pessoa que gostava de estar na academia, né? Gostava de estar malhando, né? Então aconteceu, eu comecei a utilizar o que eu tinha, né? Então eu tenho um braço bem longo, então eu comecei a realizar as bandejas acrobáticas por conta dessa talvez deficiência, né, para o jogo. Então, quando eu recebi o contato, eu vi alguns lances de alguns jogadores, então eu comecei a tentar colocar no meu lance e ficou algo autoral meu, né? As bandeiras acrobáticas. Mas é pensado, é algo que acontece no momento. O lance da bandeja acrobática, como é que surgiu, assim? Como é que foi a pegada? Ninguém acredita, mas eu treino. Se eu falar isso, a Cintia até fica, nervosa, mas eu treino. Não, eu treino, né? Ela sabe disso, né? Mas eu treino mesmo, né? Imagino, né, um contato, imagino o que pode acontecer, né? E na hora do jogo depende do que a defesa vai marcar, depende do que eu acredito que vai ter de ação e depende muito também da sorte, né? Porque às vezes, né, tem as andadas, às vezes tem a Cintia reclamando, às vezes... Mas é um treinamento bem efetivo, porque já treina cavar a falta, né? Tu imagina um contato e aí tu treina a bandeja acrobática. Isso aí. É um jogador diferenciado em todos os sentidos. Alvin, nunca machucou num movimento daquele extremamente acrobático? Olha, se eu falar nunca, eu acho que eu tô mentindo. Se eu falar nunca, eu ainda tô mentindo. Mas às vezes a gente acaba caindo de mau jeito, né? Às vezes quando tenta fazer muita acrobacia não treinada, né? Tu dá um toque, né? Que dá uma fadiga, né? Dá um fisgão assim, e aí não tem como não falar que não machucou, né? Mas aí... E uma já torci o pé também. Já torci o pé. Né? Porque o corpo pensou algo, a mente pensou algo, o corpo fez outro. Sim. E aí acabei torcendo o pé. Mas uma coisa que eu fico sempre pensando, quando a gente instaurou, né? A gente inaugurou o selo
de qualidade Alvinho Santana para bandejas acrobáticas, eu fiquei pensando na reação da galera lá em Concórdia, né? Quando o pessoal viu o selo, como é que o pessoal chegou até ti e conversou a respeito? Até o selo ele tem, meu Deus. Até o selo. Não, e o mais engraçado é que eu sabia que ia ter o selo, né? Mas quando foi publicado eu não tinha visto. Então, cara, isso é até uma questão bem louvável, né, de vocês, porque pessoas de fora do estado começaram a me mandar, né? Tem um amigo meu que ele mandou num grupo, aí foi aí que eu falei, caraca, já saiu. Eu tava ansioso, né, esperando, e um amigo meu já tinha feito uma figurinha e colocado num grupo do WhatsApp, né? E aí foi aí até que eu até falei assim, meu nome é com 2 N, né, com N só, né, porque já tinha saído e eu não tinha visto. Mas aí meu até falou assim, agora tem o selo. E aí o treino, os mais novos são os melhores, né? O treino dos mais novos, eles iam, aí eles faziam uma bandeja, logo assim naquela semana, né? Eles iam fazer uma bandeja, aí saía, selo de qualidade, Alvinho Santana. Eles falavam. Eles falavam. Bom demais. Muito bacana isso aí. Alvinho, paixão é algo que a gente não explica, né? Que a gente não explica, a gente sente paixão. Mas como colocar em palavras a paixão pelo basquete? Olha, essa é meio difícil. Eu acho que a capacidade, né, que eu tenho de lutar por algo, né? Então, realmente é inexplicável, né? Acho que é aquilo que você sente, né? Inclusive ontem eu estava aqui conversando com um ex-atleta meu, né, que hoje canta trap, canta rap, e a gente falava sobre isso, né? Porque quando você vive, né? As pessoas perguntam por que você assiste basquete? Fala que não assiste basquete. Quando você vive basquete, né? Você começa a saber por que você é apaixonado, né? Então, se eu passo numa praça, eu vejo alguém jogando basquete, eu vou lá e assisto, né? Jogo basquete, né? Eu fui em Jaraguá na semana passada, né? E aí tava lá o Guto, acho que é o Guto, que segue todo mundo no Instagram, ele faz. E aí ele me chamou para jogar um X1, e eu fui lá jogar um X1 com ele. Então eu acho que a capacidade de lutar por algo que eu acho que pode ser resumido a paixão pelo basquete. Sensacional. Lembra de quando sentiu isso pela primeira vez, assim? O primeiro momento que o basquete deu impacto? Lógico que lembro, né? Tenho que até falar com cuidado para não me emocionar. Mas foi através do meu pai mesmo, né? Porque ele me deu uma tabelinha quando eu tinha uns 7 anos de idade, né? E aí eu jogava com ele na quadra. Né? Se tu for na minha casa hoje, até hoje tem lá uma tabela improvisada, né? Porque depois a tabela quebrou, porque aí eu comecei a ficar um pouco maior, aí queria enterrar, botava o pé na parede, enterrava, e aí ele fez uma fixa, né? Então foi bem assim, né? Eu brincava um pouco, aí fiquei um tempo, né, sem basquete, e depois voltei, quando eu estava no ensino médio, né, a ter, né, que é uma chama que não apaga, né? Então foi direto com meu pai. Aí depois, mais tarde, descobri que a minha mãe também já tinha jogado basquete, depois descobri que meu tio tinha jogado basquete, então acho que já estava né, na cultura da família. Teve esse contato aí com o basquete em casa por conta da tabelinha do papai, né? Sensacional. Um belo começo de trajetória para muita gente. Só fiquei pensando a reação do pai de ver o pé do Álvaro na parede. O acrobático já começou ali, né? Sim, já começou ali, né? De certeza. Mas o início como jogador, como atleta de basquete, foi nas categorias de base do Flamengo que tu começasse a jogar ou passasse por algum outro clube antes? Então, o meu início mesmo é marcado com a escola, né? Como eu sou meu primeiro ano de ensino médio, né? Ensino médio não, desculpa, ensino fundamental. Eu tive o professor César, o primeiro bimestre era basquetebol. Então isso daí eu não esqueço, né? Teve um jogo que não podia quicar a bola, e aí eu lembro que eu saí do jogo com 6 ou 8 pontos. E a partir daí ele pegou e me fez um convite para poder aprofundar um pouco no treino, né, ir para outro lugar treinar. Então eu comecei numa escola pública, né, muitas pessoas julgam, né, as escolas públicas, mas eu comecei lá. E aí de lá eu fui para um outro local treinar, né, que se chamava Ibeu não,
Não vou me recordar, você começa com I. Quando lembrar eu falo de novo, né? Mas eu fui para lá e lá tinha um técnico que era técnico do Flamengo também, né? Não era da minha cidade, e ele me fez um convite para poder fazer um teste no Flamengo. Isso demorou, tá? Com quantos anos, Álvaro? Isso eu tinha 11 anos de idade. Eu tava na 5ª série, agora 6º ano, né? Então fui para lá, e aí demorou um tempo até eu ir nesse local, né? Que era o IBEU. E depois demorou mais um tempo até eu ir pro Flamengo. Tanto que quando eu cheguei no Flamengo, eu joguei 6 meses no Flamengo, com 11 anos, né, no pré-mirim do Flamengo. Aí depois fiquei parado um ano, né, por causa da distância. Meus pais ainda não sabiam muito o que era aquilo. E depois eu voltei com 14 anos, com 13 anos, desculpa. Então, Álvaro, sobre essa questão aí, esse momento da tua vida, de começar a treinar no Flamengo, como é que era a questão do deslocamento para os treinos? Tinha que pegar várias conduções, era um deslocamento fácil, era próximo da tua casa ou não? Não, na verdade o Flamengo hoje ele é localizado na zona sul do Rio de Janeiro, né? E eu sou nascido e criado na Baixada do Rio de Janeiro, né, em Nova Iguaçu. Então era distante. Então ali com 12 anos, quando eu comecei a ir pro Flamengo, né, eu já conseguia ir somente uma vez na semana, eu ia no sábado, porque a minha mãe tinha meus irmãos para poder estar em casa, não podia me levar. E aí meu pai às vezes me levava, então fiquei 6 meses. Aí no ano seguinte eu já não consegui ficar no Flamengo por causa dos horários de treino, né? Não batia com meus horários de escola, eu não queria trocar o turno, né? Então, com 12 anos assim, eu fiquei, né, jogando no CERC, que era o nome de um time que o meu professor montou dos alunos dele de todas as escolas estaduais, né? Que era César Rogério Curadassi. E aí eu fui enfrentar o Flamengo, né? Quando eu enfrentei o Flamengo, eu lembro que a gente perdeu o jogo de 1 ponto pro Flamengo, né? Eu não vou lembrar exato, mas se eu não me engano foi 14-13. E eu tinha feito 9 pontos nesse jogo. Olha só. E aí o técnico do Flamengo lembrou que eu já tinha ido lá e tudo mais, e aí me fez o convite novamente para poder ir treinar. Aí no ano seguinte eu comecei a treinar, né, mas com um acordo, né, para poder ir, porque eu não conseguia ir todos os dias e não tinham pessoas para poder me levar. Então meu tio já me levou pro treino, a minha tia me levou pro treino, minha avó me levava pro treino, meu primo mais velho me levava pro treino, o afilhado da minha mãe me levava pro treino. Para quê? Para que eu pudesse começar a ir. Mas chegou um dia que não tinha ninguém para me levar pro treino. E aí eu tive que ter a responsabilidade, minha mãe me deu confiança e eu fui sozinho. Né? Eu fui, voltei, a me ligar toda hora, né, para poder saber onde eu estava, o que eu ia, porque eu sempre fui prestando atenção muito nas coisas, né? E aí, a partir desse momento que eu fui sozinho uma vez, né, meus pais foram liberando para poder ir sozinho outras vezes. Mas isso aqui eu treinava uma vez na semana, por causa do custo, né, que era muito alto, né, de deslocamento, alimentação. Então eu treinava menos do que os outros. E treinava mais perto de casa, porque meu professor ele dava treino no Flamengo e dava treino também lá numa escolinha lá perto de casa. Álvaro, e nesse desenvolvimento adolescente aí, logo muito cedo você já foi colocado na comissão técnica da equipe, né? Como é que foi essa transição atleta, comissão técnica? Olha, foi bem legal, porque como eu cheguei no Flamengo cedo, né, eu fui tomando decisões, né, e sempre, né, aquela história de, esse ano tem teste de novo, né, e aí ficava no clube, e aí eu cheguei numa situação onde eu poderia parar e me dedicar somente ao esporte ou estudar, né, eu optei por estudar porque era um sonho dos meus pais ter uma faculdade, e com isso eu fui e olhei uma oportunidade de não sair do Flamengo. Né? E esse de não sair do Flamengo, eu falei, vou entrar na comissão técnica. Então eu fui preparador físico, né? Na verdade auxiliar, né? Fui preparador físico, assistente técnico e estatístico no Flamengo. Há quem diz, meus amigos, que falam que também fui roupeiro, que ajudava na rouparia e tudo mais. Mas tudo por causa do envolvimento, né? Com toda a comissão, né? Eu conhecia desde do roupeiro até o técnico do adulto, né? Então, né, tinha um carinho grande ali pelas pessoas, então eu fui aprendendo, né, aos poucos. Álvaro, e ainda tem muitos amigos lá, né? Vez ou outra, quando você posta na sua rede social as visitas ao Rio, você sempre visita o pessoal do Flamengo, né? Sim. Né, agora, acredito que foi a última geração aí, né? Geração de 2003, que eu ainda conhecia os garotos. Por quê? Porque eu fui assistente do pré-mirim, então eu peguei muitos garotos lá pequeno. Então, de 2003 para cá, né, eu posso dizer que eu conheço todos os meninos do Flamengo. Né? Então, foi a última geração.
Mas, por exemplo, o Caio Brandão, que é aqui de Santa Catarina, ele é 2004 e eu conheci em Santa Catarina, então tá no Flamengo também. Então, quando eu vou para casa, eu sempre falo que eu faço uma reciclagem, revejo alguns amigos da comissão técnica, mas eu dou uma passadinha no Flamengo porque eu também sou flamenguista, né? Então eu gosto de estar lá. Massa. Bom que vereador pro basquete, né? Sim. Porque carioca, flamenguista, tinha tudo pra ir pro futebol. Mas encontrou a luz, né? Hã? Encontrou a luz. Pô, mas bateu forte, velho. O pai é sensacional, né? Tirar o chapéu. Coisa linda. E do Rio de Janeiro pra Concórdia, Álvaro. Como é que surgiu essa oportunidade na tua vida? Né? Como é que foi o contato? Qual era a proposta inicial? Foi direto a Concórdia? Culpa do Flamengo também. Mas foi direto a Concórdia ou teve algum outro... Não, eu fui em outro lugar antes, né? Quando eu formei na faculdade, né, eu tinha uns amigos que falavam assim, põe a mochilinha nas costas e vai ser jogador, né? Vai rodar, vai aprender. E eu sempre tive desejo de conhecer outras culturas, conhecer outros lugares, né? Então eu formei e fui para uma cidade chamada Guarapuava, no Paraná, né? Por quê? Lá estava um ex-técnico meu do Flamengo, que é o Marcos Higino, né? Então ele estava lá, ele me fez um convite e ele lá tinha tudo para ser o projeto, né? Que ele chamou uma pessoa que estava dentro do Flamengo, que era eu, um que estava dentro do Botafogo, que era o Rafael, outro estava dentro do Vasco, que era o outro Rafael, o Godoy, e mais o Bernardo. E aí chegando lá não deu muito certo, né? Então a gente nem precisa entrar nesses trâmites, mas não deu muito certo. E eu voltei, né, para o Flamengo. Mas antes, né, de eu sair e ir para Guarapuava, no Flamengo eu conheci o Gabriel Marcelani. Né, foi atleta, né, do time sub-17 no Flamengo. Eu fui assistente técnico dele lá, né? Então criou-se uma amizade. Então quando eu saí do Flamengo para poder ir para Guarapuava, ele também foi para os Estados Unidos, né? E quando eu voltei para o Flamengo falando que não tinha dado certo, a gente conversava muito. E ele falou: vem para Concórdia. Né? Eu não sabia nem o que era Concórdia, nem onde que era, nem onde era localizado no mapa Concórdia. Né? E aí eu fui olhar e tive algumas propostas, né? Como o próprio Videira, né? Ponta Grossa, esses lugares, Campo Mourão, né? Mas só que o Rubens, que é o nosso presidente, atual presidente hoje, né? Ele fez uma ligação me chamando para ir para Concórdia. Né? E aí, O pai do Gabriel, né? É o pai do Gabriel, né? Presidente da COB. E aí ele me chamou para ir para Concórdia. E aí nesse convite eu fiquei assim meio, né, balanceado. E o Gabriel: não, vem que meu pai você vai ajudar na base, vai ter time de adulto, porque eu queria jogar adulto, minha cabeça estava assim, né? E aí eu decidi vir para Concórdia, né? Isso foi ali de 2013 para 2014. Ou seja, a Concórdia absorveu o teu ímpeto de ter um time adulto para jogar e ao mesmo tempo possibilitando tu trabalhar com categoria de base, né? Na verdade ele me enganou um pouquinho, né? Porque ele falou assim, eu vou ser o técnico, você vai ser o auxiliar, né? Quando eu cheguei, ele me deu a oportunidade, entendeu? Porque assim, ó, dentro do Flamengo eu tive uma equipe pré-mirim, né? E aí por causa de algumas coisas internas, eu saí da equipe pré-mirim que era minha. Fora a parte, eu fui auxiliar as categorias de base, né? De quase todas as idades, né? Passei num estágio por todas. Mas quando eu cheguei em Concórdia, para ser auxiliar, aí que veio a enganação. Porque o Rubens falou: não, você pode comandar. Me deixou, né, com os times. Então eu tive que colocar, né, as minhas coisas em prática. E eu não esqueço disso, né? Tinha poucos atletas, né? E não é o Álvaro que trouxe mais atletas, mas a chegada do Álvaro e a continuidade, né, foi vindo atletas novos e o trabalho, né? O trabalho acaba devolvendo, a gente veio trazendo novos atletas. Mas, Alvin, você, menino do Rio, carioca da Gelma, chegando em Concórdia, oeste de Santa Catarina, como é que foi a chegada? O que você lembra do momento de chegar numa nova cidade, tão diferente do Rio de Janeiro? Olha, o impacto é muito grande. Desce no inverno ou no verão? Já começa por aí, né? No verão. Ok. No verão. Até Menos mal. Não ficava. Ah, não, Gabriel. Valeu, cara. Era Obrigado. 2 horas já. Quando é que Engraçado que... o próximo ônibus? Não, engraçado que a gente que é do Sudeste, a gente fica... Não, o Sul é muito frio. Então a gente acha que o Sul é congelado. Neva e tudo. Então, um ano antes de eu vir para Concórdia, meses antes, né? Eu ia para Guarapuava. E aí, quando eu fui para Guarapuava, né? Infelizmente, uma tia minha faleceu. Né, eu fiquei mais 2 meses. No dia seguinte que a minha tia faleceu, nevou em Guarapuava.
né? Então aí já fiquei mais assustado. Aí quando eu fui para Guarapuava, tava muito frio. Então quando eu cheguei em Concórdia, eu já esperava um frio, né? Mas aí Concórdia me surpreendeu com o frio, né? Então esse impacto eu falo que até hoje eu convivo, mas não aceito, né? Porque o frio acaba comigo, acaba comigo. Mas assim, é uma grande diferença de cultura, né? Concórdia é uma cidade que respira trabalho, né? É taxada como a capital do trabalho. Eu cheguei lá, é, as pessoas tiveram muito preconceito, mas não é o preconceito propriamente dito racial, né? Também teve, né? Mas assim, o preconceito da pessoa. Quem é essa pessoa que está chegando? Eles vêm do Rio de Janeiro, né? Ah, o Rio de Janeiro só tem malandro, né? Ah, vocês moram em favela. Ah, vocês participam do tráfico. Então, essas impressões, né? Esses paradigmas a gente foi quebrando. A gente foi quebrando, né, com o trabalho. Eu lembro que depois ali de meses, eu comecei a ver meus atletas cortando o cabelo baixinho, né, fazendo risco, né? Por quê? Porque foram impactando. E foi aparecendo também pais nos treinos, que os pais não iam muito, né? Mas tudo por causa do carisma, por causa do tratamento, né? Por conta do trabalho do basquete mesmo. E aí as pessoas falavam que era o Alvin do Flamengo, que não era o Álvaro técnico. Então, todos esses impactos assim foram moldando, né, a minha pessoa em Concórdia. Mas o nome Alvinho, né, o apelido Alvinho, já vem do Rio de Janeiro ou é coisa de Concórdia? Já vem do Rio. Já vem Já do vem do Rio. Rio. Vem do Rio porque meu pai também era Álvaro, Ah, ok. né? Então, aí eu sou Álvaro Augusto. Aí de Augusto só minha tia que me chamava, né? Então, para não chamar de Álvaro, Álvaro, aí agora eu não sei quem foi, né? Mas eu acho que foi minha mãe, né? Então era Álvaro, que era o meu pai, e Alvin, né? Então eu até brinco quando as pessoas me chamam de Alvin, eu falo Alvin por os íntimos, né? Você é Álvaro, né? Porque rolou esse negócio. E aí depois do falecimento do meu pai, eu falei, não, eu sou Álvaro. Sou Álvaro, mas eu gosto do Alvin. E a tua mãe é uma figura, né? Nas redes sociais é genial Não, também. ela acompanha. Com certeza ela tá aí já olhando. Daqui a pouco ela vai comentar, vai postar, vai falar, né? Mas é que, assim, ó, eu não tenho palavras para poder explicar a minha mãe, né? Porque é uma pessoa que, além de moldar, né, os filhos, né, hoje em dia ela vive para nós, né? Ela nos acompanha, né? Ela tá agora no evento da minha irmã, que é missionária, né? Mas se tem jogo do meu irmão, ela assiste. Se tem jogo meu, ela assiste. Independente se eu sou técnico, se eu sou atleta, ela tá assistindo. E ela sente as coisas iguais, né? Então, isso é muito bacana porque eu senti muita falta dos meus pais na época que eu jogava no Flamengo. Porque pela condição eles não conseguiam ir. Minha mãe, né? Acredito que minha mãe não assistiu nem 5 jogos meus do Flamengo, né? Meu pai assistiu mais porque teve que me levar em alguns, né? Então, hoje em dia, parece que tudo que ela não pôde fazer por causa do trabalho, por causa das situações, hoje ela faz, hoje ela assiste, hoje ela sente, ela fica naquela mancada, aí ela pula, ela assim, aí eu vim, aí manda mensagem, né, antes, durante e depois do jogo, né, porque às vezes ela acha que eu tô com o celular no meio do jogo, ela manda mensagem, não, você tem que fazer isso, não fala assim, né, então ela tá me acompanhando. Sensacional. Bom demais. Muito legal. E nesse processo todo de construção do trabalho em Concórdia, né? Muito legal ter destacado isso aí, no processo de ganhar a confiança dos atletas, dos próprios pais, de toda a comunidade, né? Surgiu a professora Cíntia, né? Que hoje é a técnica da equipe adulta, né? Tua auxiliar técnica e tua grande parceira nesse projeto, que é o basquete da COB. Né? Como é que foi conhecer a professora Cíntia? Como é que é essa química entre vocês pro lado Até já virou profissional? família, dá pra dizer, né? Sim. Muito legal. Sim. Não sei se vocês já viram o Yin Yang. Né? Então, Álvaro e Cíntia, né? Mas só que isso foi um processo, tá? E não foi um processo assim rápido, né? Foi um processo longo, porque quando eu cheguei em Concórdia, né, eu já tive várias outras assistentes, né? A própria professora Tuane, que é hoje da GE, a Helena, que hoje está no Rio, a Érica, que hoje continua, né, lá na COB, e o próprio Rubens, né? Mas só que todo mundo trabalhou muito bem, mas só que não dava liga por causa dos outros compromissos deles, né? E aí eu comecei a procurar na cidade, porque eu me questionava, falava assim, gente, não é possível que uma cidade como essa não tem outra pessoa que trabalha com basquete. E aí o Rubens me falou da Cíntia, ele falou que eu tinha que convidar ela, e aí eu convidei a Cíntia, tanto que ela chegou em 2015,
2015, né, um ano depois, né, e aí ela veio, e aí começou a agregar, a gente começou a se conhecer, né, como todo e bom relacionamento começa com os atritos, né, a gente até hoje não concorda com algumas coisas, mas a gente já entende a proposta e o propósito, e hoje eu posso dizer que a gente se conhece no olhar, né, no olhar a gente já comunica, a gente já age, a gente já faz, né, a gente brinca, fala que um dia a gente vai para Cancún, porque é cada história, cada coisa que a gente tem, né, dentro do nosso pequeno currículo, né, que a gente tem que sentar em Cancún e contar as histórias, né, para outras pessoas, né? Então, esse processo foi bem bacana, né? Hoje a Cíntia é um braço forte, né? Eu falo que eu sou a emoção, ela é a razão, né? Mas a gente se comunica A gente nota. muito, A gente percebe. muito No último bem. jogo, então, né? Esse a gente nem comenta tanto. Mas, Álvaro, às vezes sobe mesmo, o sangue ferve. Ferve, né? Às vezes ferve. Tem que ferver. Não tem um técnico de basquete que seja sossegado. Não tem, ao contrário de Então, Zen, né? Técnico de basquete. Na verdade, o meu sangue ferve por duas coisas, né? Uma é faltar com respeito, né, para mim ou para os meus jogadores. Não adianta. Eu sou. Sabe a galinha quando quer proteger os pintinhos? Então, eu abro as asas e protejo todos. Então, isso acaba comigo. Né? E a outra é quando eu já enxerguei o meu atleta fazendo uma situação e eu vejo que ele não está fazendo. Então, isso também faz meu sangue ferver, porque eu vejo que ele não está entregando o melhor dele. Né? Então, são as duas coisas fundamentais. Né? E aí, né, vem a pressão do jogo. A Cíntia fala que eu sou tranquilo. Olha, Ela fala que eu sou tranquilo. estou surpreso. Mas na minha tranquilidade eu fico nervoso também. Mas eu vim comentar essa questão de proteger os atletas, né? É uma coisa que a gente vê que, além de oportunizar o basquete para atletas, você também tem um acolhimento fraterno, faz uma grande família, e muitos deles moram com você. Até onde eu sei, tem mais 10 pessoas morando no seu apartamento. Né? Como é que funciona isso, Alvin? Então, cara, vou contar da minha forma. O basquete gerou uma oportunidade muito grande na minha vida. Né? Ele me proporcionou, né, viver coisas que eu nem imaginava viver antes do basquete chegar. Conhecer pessoas que eu não imaginava conhecer antes do basquete chegar. Né? E aí vai os lugares e principalmente a questão de poder, né, prolongar isso, né? Mudar a minha vida e mudar a vida de outras pessoas. E aí, né, entra as pessoas que passaram por você, né? Então, todas as pessoas que passam por você geram um aprendizado. Todas as pessoas que passam por você, né, geram um questionamento e geram um conflito. Então, daí eu criei a minha própria metodologia de técnico. Então, o que eu procuro fazer com meus atletas hoje? Tudo aquilo que eu sentia falta nos técnicos que eu tive. E o basquete, querendo ou não, além de ser uma mola, né, salvadora do mundo, na minha opinião, ele proporciona esse acolhimento, né, paterno. Né? Mas, assim, é reconhecido por alguns, né, porque eu falo que meus atletas podem me chamar de amigo, de pai, de colega, de técnico. Né? E quando eles chegam para poder me chamar de pai, é uma coisa que eu não consigo nem explicar. Né? Porque é uma honra que cara, é um reconhecimento que não cabe palavras essa explicação. Então, o que eu sempre procurei fazer? Trazer todos para perto. E essa questão de a gente estar fora de casa, a gente estar fora do nosso ambiente familiar, então eu falo que a gente faz a família. Eles até usam, às vezes, a hashtag família Kobe, né? A gente grita juntos a Kobe. Por quê? Porque a gente tem que estar junto. E isso também reflete na quadra. Né? A partir do momento que a gente faz atividades externas, né, eu tenho várias delas, né, Papo Reto, Coração Aberto, né, Dia do Amigo, Amigo Oculto. Essas pequenas atividades, elas vão gerando vínculo. E quando gera vínculo, gera confiança. E quando gera confiança, eu dou uma assistência no final do jogo, eu dou um passe, eu corro por ele, eu marco por ele, né, eu vibro com ele, né, e isso também vai na relação de técnico e de atleta. Uma das coisas que eu mais senti falta na minha época de atleta era da proximidade do técnico comigo.
Eu tenho vários amigos profissionais que eles continuam defendendo que o técnico ele precisa estar distante dos atletas. Eu defendo que quanto mais próximo, melhor é o relacionamento, porque eu consigo entender o atleta na sua totalidade e saber a hora que eu posso falar com ele um pouco mais alto, a hora que eu preciso abraçar, a hora que eu preciso escutar ele, a hora que eu preciso chorar com ele. Então, acredito que essa gestão metodológica foi algo criado, né, por mim, e quando está dando certo, a gente continua, né? Então, quando tem reconhecimento de vários, assim, né, é gratificante, né? Porque não é fácil. Quanto mais próximo dos atletas também, mais a gente também absorve vários problemas, né? Mas também tu extrapola também a atuação como técnico pura e simplesmente, né? Tu tens uma responsabilidade em relação a esses atletas, né? Isso muito te tem como pai porque eles têm como referência, né? Você gera uma responsabilidade também muito grande, né? Total. É muito legal isso aí, cara. É algo que, assim, ó, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai lendo um pouquinho mais, vai estudando. Eu não gosto muito de ler, não, né? Mas eu fiz uma atividade de coaching uma vez, que isso marcou a minha vida, né? E aí, na atividade, eu procurava qual era o meu propósito, né? Então, né, independente de religião, eu tenho um propósito, né, na religião que eu sigo, ponto. Mas eu descobri nesse coach um propósito de vida, que é marcar a vida das pessoas positivamente. Então eu me empenho nisso. Por quê? Se daqui a 10, 20 anos um atleta lembrar, né, de um conselho, de uma conversa, de algo que foi, né, de valor, isso vale muito mais do que título. Isso vale muito mais do que empenho. Mas ouvi, o número que eu passei é esse mesmo? É você mais 10 pessoas? Quase esse, né? Um pouquinho mais alto, né? É assim, ó. Hoje a COB, ela tem um apartamento que comporta 10 atletas. E nesse apartamento, ainda hoje, eu moro com os atletas, porque eu gosto do povão, eu gosto da casa cheia, gosto da comunicação. Eu gosto dessa. Boa, né? Eu gosto dessa fase. Não é fácil, né? Pensa em vários filhos da mesma idade, né? Não é complicado, é complicado. Mas só que isso ele foi externado, né, dentro do Estado e fora do Estado também. Então isso ocasionou a trazer novas pessoas. Então a gente tem uma regra interna, até tal idade pode estar na casa e tudo mais. Né? Eu já trouxe meu irmão, já morou comigo, né? O meu primo hoje mora também comigo. Mas só que foram gerando outros apartamentos. Né? Então hoje a gente tem assim, ó, 6 apartamentos em Concórdia. Um é diretamente da ACOB e os outros são os meninos que enxergaram dentro da cidade e da ACOB uma oportunidade de prolongamento do sonho. Né? Então, os pais, eu falo que investem neles. Né? Vários pais falam que é mais barato eles estarem em Concórdia, né, num apartamento, do que estarem perto de casa, tendo que treinar, né, tendo que ir para longe. Né? Então, nós somos 32. 32 atletas. 32 de fora, né? Somos 32 de fora. Mas assim, dos 32 nós temos aí basicamente 10 que trabalham na cidade, né? Já fazem a sua vida, já são bem mais independentes do que os outros, né? E 22 diretos, né? Direcionados ao Álvaro. Coisa linda. Álvaro, até essa questão de trabalhar o desenvolvimento do atleta como um todo, né? Tu tens esse contato diário com eles, o dia a dia deles, acaba ficando sobre a tua responsabilidade. E a gente sempre fala muito sobre a questão das categorias de base, até tu ascender ao adulto. Né? Que, pô, gostaria que mais atletas seguissem na categoria adulta, até para fomentar cada vez mais o estado. E a gente sabe que o adulto é o espelho para quem está na base. Então, quando eu tenho um adulto bem fomentado, bem desenvolvido, isso é muito legal. E uma coisa que eu e o Marcelo, a gente sempre tem a possibilidade de conversar, com os convidados a gente gosta de conversar, é sobre a questão da educação servindo como um auxílio para tu deixar o cara mais tempo no basquete. Como é que tu trabalha isso aí lá na COB, questão de tentar fornecer educação ou um ensino superior para esses atletas quando eles atingem a idade adulta, para que eles possam fazer uma faculdade e continuar servindo a COB. Eu geralmente falo que eu não sou o exemplo, né? Mas na verdade eu até me utilizo de exemplo. Por quê? O basquete ele pagou meus estudos, né? Então isso a partir da universidade. Então eu fiz
curso técnico, eu fiz processos gerenciais, eu fiz educação física, eu fiz pós-graduação, tudo através do basquete, né? E eu defendo muito que no nosso país, né, até os 25 anos, o atleta ele precisa treinar e estudar, né? Então, são poucos os atletas que viram realidade com 19, 20 anos. Então, é até um apelo sempre para as universidades, para poder ter um campeonato universitário mais forte. Para quê? Para que os atletas possam estar estudando e jogando em alto nível. E a partir daí, de 25 para lá, ele decide se ele continua a carreira ou se ele vai continuar estudando. E isso a gente coloca desde menor. Desde menor, a gente tem lá a estratégia para poder entregar o boletim, né? A gente tem estratégia para poder... não parece, mas eu vou na escola de todos os meus atletas, né? Visito, converso com a pedagoga, converso com a direção da escola para poder ver como que eles estão. E quando eles chegam ali na idade da decisão, que eu falo, né, que é 16, 17 anos, que eles têm que entrar na faculdade ou não, eu converso com eles. Mas nunca decido por eles. Mas sempre coloco para eles, né, que conhecimento é uma coisa que ninguém tira de nós. Né? Então, né, graças a Deus, a maioria... Tem um específico, mas eu vou nem falar o nome dele, senão ele vai ficar estressado comigo. Né? Mas a maioria até hoje estudou. Né? Ninguém assim chegou em Concórdia não querendo estudar. Né? Então, eles também enxergam a mudança de vida, eles enxergam a oportunidade através do estudo. E isso é bem legal, porque a gente não pode defender, e eu não defendo isso, que todos que estão ali treinando vão ser jogadores profissionais. Longe disso. Né? É uma responsabilidade muito grande isso. Então, eu não assumo essa responsabilidade. Geralmente, eu deixo que eles possam, né? Porque eu falo que ninguém pode matar o sonho deles. Né? Então, deixo eles continuem buscando os sonhos deles. E oportunizo, né, essa busca. Ô, Vinho, lá na sua época de Flamengo, você estava lá jogando, né, começando a atividade na comissão técnica. Passava pela sua cabeça que um dia você ia ter um impacto tão forte e influenciar tanto a vida de tanta gente? Responsável por 22 atletas da cidade de Concórdia. Pois Mas esses são os de fora, fotos da cidade. Falta lá os 50 e pouco da cidade. Isso os que estão agora, né? Fora os que já Exatamente. passaram por ti, né? Olha, liderar sempre foi um sonho. Né? Desde quando eu fazia os embaixadores do rei, né, na igreja, né, quando eu fui professor de culto infantil, né, eu sempre gostei de estar ali, né, eu sempre entrava naquela disputa, né, poder ser líder de classe, né, porque todos nós somos líder. Né, e tem pessoas que despertam antes, tem pessoas que despertam depois a liderança. Então, esse aspecto de liderar, eu sempre trouxe comigo, né, eu sempre quis. Mas só que depois que eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero ser técnico para poder fazer a diferença, né, que eu não tive. Né? E primeiro eu queria ser técnico para poder ficar no Flamengo. E daí as coisas foram se encaixando. Hoje eu olho, né, eu olho hoje mesmo porque eu tive um impacto muito grande, né, ano passado numa palestra, que aí me deu um estalo, porque eu olho, mas não enxergo o que vocês estão me dizendo. Né? Eu não enxergo que uma pessoa como eu esteja impactando dessa forma. Né? As pessoas falam, mas eu não enxergo. Mas ano passado eu estava numa palestra, né? Não esqueço disso. Estava numa palestra, numa plenária chamada Pé de Areia, do evento que acontece em Concórdia, se chama Evento Hoje, né? Do Alexandre Weimer. E tinha uma pessoa sentada do meu lado que era a Nádia, esposa do Rubens, a Nádia Grezana. E aí a Nádia, a gente escutando a palestra, ela olha para mim e fala assim, ano que vem você vai estar palestrando. Eu falei, mas por que, Nádia? Mas se ela impactou fazendo o que ela faz, olha o que você fez. Então, assim, ainda hoje eu não consigo mensurar isso que vocês estão me dizendo. Né? Talvez as pessoas não acreditem, mas as pessoas falam assim, Álvaro, você impactou, você mudou, né? Você fez. E eu falo, não fiz nada. Quem fez foi você que buscou. Então, eu também gosto de ser assim, porque aí eu vejo que eu não estou acima de nada. Né? E eu estou buscando e eu estou fazendo, né, constantemente. Mas ela me impactou nessa fala, porque é coisa que eu não enxergo. Então, quando tu falou agora também, eu fiquei, qual é esse impacto, entendeu? Qual é essa... O que ele está falando? Mas recebe feedback do pessoal, né? Sim. O tempo todo, né? Sim. Então, tá aí.
Recebo e, assim, é gratificante. É gratificante, né? Há pouco tempo eu fui numa formatura de um atleta que ele fala assim, calma que eu respiro pra não chorar. Toda vez que tu me vê respirando, fica só emotivo. Aí eu respiro pra não chorar. Mas ele falou assim, ó, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço pelo que você fez. Eu sempre respondo igual, falo, eu não fiz nada, cara. Foi você que fez. Aí ele, não. Você é um cara, tipo, diferente. Eu falo, não, sou nada. Né? Brinco assim, mas eu recebo esses feedback. Toda vez que eu recebo, serve de gasolina, né? Porque aí você olha e fala assim, cara, valeu a pena, entendeu? Porque não é fácil. Né? Às vezes ter o contato muito próximo com o atleta é difícil, né? Se tu perguntar qualquer técnico, eles falam isso. Então, o técnico procura o caminho mais fácil, não ter o contato. Né? E eu procuro ter o contato, entender, saber, questionar. Meu Deus do céu. Exatamente. A partir do momento que traz essa relação para a intimidade, né? Diz, ó, ele vai se portar de uma forma diferente, como eu vou me relacionar com ele também, né? Isso aí. Não adianta assim, ó, pô, sou íntimo pra caramba do cara e agora eu quero ser só o treinador, ele vai demorar para assimilar. Aí tem que ter essa sensibilidade, né? Sensacional. Mas, Alvinho, você foi personagem de um dos episódios do Basquete Transforma SC, né? Episódio Muito legal. muito legal, sensacional, vou deixar registrado aqui. E tem uma coisa que você falou lá que marcou a gente, até gostaria de comentar aqui pra gente analisar e falar sobre isso, né? Que você fala que muitas vezes a gente tem que negar as nossas situações pessoais e temos que ser ricos em valores, né? Como é que o professor Álvaro Santana trabalha, né, esses valores junto com os mais jovens e quais os valores que tu entende são os mais importantes para a gente criar o atleta cidadão? A gente formar o atleta cidadão, né? Uhum. A responsabilidade minha como técnico, ela é muito grande. Né? Mas antes de ser técnico, eu fui filho. Né? E como filho, né, meus pais me impactaram muito, né, positivamente a questão dos valores. Né? E isso eu trouxe. Né? Muito daquilo que eu falo e faço com os atletas, né, parece que é a minha mãe falando, é o meu pai falando. Né? E eu falo que eu não ensino valores, eu faço uma extensão dos valores que são aprendidos em casa. Mas eu tenho comigo muito forte, né, o respeito, o comprometimento, né, o próprio amor, né, porque assim, quando você ama, né, você desencadeia todos os outros valores, né? Quando você olha para o próximo, né, e consegue olhar ele por inteiro, né? Amar o próximo, que é um mandamento bíblico, né? Você consegue desencadear, você consegue respeitar, você consegue ter comprometimento, você consegue ter confiança. Então, geralmente eu faço uma dinâmica com eles no início do ano, né? Que eu peço a eles poderem me colocar alguns valores, né? Um mini diário de reflexivo também, e eles me colocam os valores dele. E a partir daí a gente trabalha, né? Então, eu trabalho muito forte com eles o respeito. Porque se eles não respeitarem, eles não vão olhar o Álvaro técnico, o Álvaro pai, o Álvaro amigo, o Álvaro, né, da figurinha, né? Eles vão assimilar, eles vão juntar tudo. Então, para que eles me respeitem, eu respeito eles primeiro, né? Respeito tudo aquilo que eles fazem. Tem coisa que eu não concordo, e eles sabem que eu não concordo. Mas respeito, a gente conversa e resolve. Né? Então, quando eles colocam lá os valores, a gente fala em cima desses valores, a gente conversa sobre os valores, porque vale mais do que um treino. Porque a gente não está ali somente para poder competir, né? A gente está ali para poder formar, né, cidadãos e entregar de uma forma diferente para a sociedade. Não adianta eu te falar aqui que o basquete, ele o esporte em si, desculpa, é uma válvula condutora, né, para salvar a sociedade, e quando ele chega dentro lá eu não consigo colocar nada, né, de valor para ele, né? Pode perguntar a qualquer atleta meu, eu dificilmente eu falo algum palavrão ou menosprezo eles ou diminuo, né, qualquer situação deles. Posso brincar, brinco, né, zoo com eles, eles zoam comigo, mas tudo pautado no respeito. Então essa história de encostar, isso eu nunca fiz, né, encostar, bater na atleta, tacar prancheta, tacar alguma coisa,
Não, às vezes eu fico muito estressado, mas dentro do vestiário. Já rasguei camisa, sozinho, assim, correndo. Já rasguei calça, já quebrei uma cadeira, mas encostar neles nunca encostei. Né? Porque aí eu perco o valor que eu mais prezo, que é o respeito. Nesse sentido, você mencionou os valores que trouxe de casa, né? Se a gente for pensar na modalidade, no basquete, enquanto fenômeno, que valores o basquete ensina? De que maneira o basquete transformou a sua vida? De que maneira continua transformando dentro disso que a modalidade nos ensina? Disciplina eu acho que seria o maior deles, né? Disciplina e foco. Porque o basquete hoje, da forma que ele é jogado, se você não for uma pessoa disciplinada, se você não for uma pessoa que tiver foco, tu não consegue caminhar com o basquete, né? Então, o basquete ele traz muito, né? Disciplina, foco, comprometimento, né? Confiança, né? Respeito também, porque se você olhar as regras do basquete, ela te obriga a respeitar, né? Eu estava conversando com um árbitro, né? Que ele era árbitro de basquete e árbitro de futsal. E ele estava reclamando sobre a forma, né? Desculpa o pessoal do futsal, mas a forma com que eles eram tratados no jogo de futsal. Tanto pelos atletas, tanto pela comissão técnica e o entorno. E no basquete não acontece isso. Né? Então o basquete tem uma disciplina muito pautada, né, no respeito, no seguinte sentido. Se eu sou torcedor e eu estou lá e eu estou ofendendo, né, a arbitragem ou jogadores, eu sou convidado a me retirar. E o árbitro do basquete ele pode fazer isso. Né? Se eu faltar com respeito a um atleta dentro da quadra, mesmo que seja meu atleta, eu tomo uma falta técnica. Então, eu creio que nós somos agraciados de escolher o basquete. Né? Porque o basquete ele traz né, essa conduta, né, essa disciplina, essa também empatia, né, muito forte. Né? Então, por isso que eu gosto do basquete. O próprio basquete tem um grande diferencial, que é a questão da comunicação com a arbitragem. Os atletas se comunicam com o árbitro, o treinador se comunica. Tudo de maneira cortês. Tem que sentir qual é o critério que está sendo utilizado, até para saber. Às vezes, obviamente, o treinador não é zen, né? Mas pelo fato de haver esse tipo de conversa, há necessidade que seja feito de forma correta, de forma modelo e de forma respeitosa, né? Como você falou. Realmente ser mais um diferencial do melhor esporte do mundo. Podem anotar aí, né? Parado. E dentro disso, né, por ser uma modalidade que depende do coletivo, se não tiver respeito e empatia, não funciona, né? Não funciona. Não funciona e assim, ó, que às vezes eu falo algumas coisas que são muito da minha metodologia, né, mas que outros técnicos também utilizam. Mas eu olho meus atletas como um só. Né? Então, se não tem esse conjunto, se eles não são um só, não adianta, né? Aquela velha história da laranja podre, né? Ela contamina sim, mas muito mais a gente olha o todo para poder contaminar um do que um poder contaminar o resto. Então, quando eu olho para eles como um só, né? A gente enxerga empatia, respeito, comprometimento, transparência, disciplina, foco, união, né? Amor, né? Paixão e esse mix de valores, né, que faz uma equipe vencedora. Né? Porque a equipe vencedora não é aquela que só levanta o título. O título é um reconhecimento do trabalho. Mas eu já tive equipes que foram muito vencedoras, né, no extraquadra, na mudança de vida, no conhecimento da modalidade, no impacto dentro da sociedade. E essa equipe não ganhou o título. Né? Mas o título deles foi, na minha visão, foi maior. Né? Mas hoje eu tenho essa liberdade em Concórdia de poder trabalhar, né, essas duas situações. Quando ganha título é melhor, né? Porque aí Porque são duas vertentes que são trabalhadas na base, né? Acho que falamos em unanimidade aqui que quando eu falo trabalho de base, a gente fala formação de cidadão. Né? Vai aprender a ser um atleta, vai ter seus compromissos esportivos, né? Vai desenvolver parte técnica, etc. Mas ele está ali para se formar nos valores, como você bem colocou aqui, né? Então, levar esse atleta a ser um cidadão de bem, né? Eu cumpro com louvor esse meu trabalho enquanto técnico de base de basquete. Né? Se eu vou conquistar títulos na base, eu vejo título, conquistou um título, é um indicativo de que o trabalho está sendo bem feito, mas
realmente focar na formação do cidadão é o que tem que ser. E nesse aspecto da vitória, da competição, do título, um dos ensinamentos que o basquete nos traz é como ganhar, né? Ganhar de maneira respeitosa e também nos ensinar a perder. Porque para ganhar um título a gente perdeu muito. Todo atleta multicampeão perdeu demais, né? Ninguém dos maiores aí, né? Exatamente, não tem como fugir disso. A falha é mais presente em termos de... Eu uso uma frase muito legal do Anderson Silva, que ele fala, ou a gente ganha ou a gente aprende. Né? Mas quando a gente aprende é porque a gente perdeu. Porque o perder não é, como que eu posso dizer, não é algo ruim. Né? O perder ele já é um constante aprendizado. Porque para você poder ganhar, você tem que perder. Na minha visão é assim. Né? Então, a gente tenta sempre ensinar isso para eles. Né? E o basquete, né, na vida de vocês deve ser a mesma coisa. Tudo que a gente aprende dentro dele, a gente reproduz fora dele. Né? Então, a minha vida pessoal é um constante jogo de basquete. Né? Os conflitos, né? As angústias, as ansiedades, as ambições. Cara, se você começa a olhar, e isso é uma parada maneira, né? Tu começa a enxergar a sua vida como um jogo de basquete, então você vê que lá na frente você vai ter o sucesso, você vai ter a recompensa, né? Você vai saber por que está acontecendo essas coisas agora. Né? Então é um jogo constante. Também um pau no primeiro quarto, mas no segundo... Isso aí. Jogo, né, cara? Isso aí. Às vezes tu vai em inúmeras prorrogações, mas tá valendo. Sensacional. E Alvinho, dentro desse contexto todo, né, de tantos atletas jovens que já passaram aí pela COV, inclusive os que estão ainda hoje, né, você presenciou muita gente tendo a vida transformada pelo basquete. Teria alguma história específica de algum atleta que tu poderia dividir com a gente? Esse cara chegou aqui assim pra mim, hoje ele tá em tal lugar. Tem alguma história que se destaca aí pra tu dividir com a gente? Tá me comprometendo. Tá me comprometendo, porque assim, ó. Não, tem até o próprio irmão do Alvinho. Tem várias histórias. Tem várias histórias. Porque. Vamos lá. Hoje, todos os atletas, né, que vieram de fora de Concórdia, eles de fato mudaram a vida deles. Né? Eu tenho ali atleta que na família é o 6º filho, não conheceu o pai, né, e é o primeiro formado numa universidade. Olha só. Né? Eu tenho um atleta que foi rejeitado pelos pais, né, que hoje formou numa faculdade, tem o próprio apartamento, tem a própria casa. Quando você pega muitos meninos, assim como eu, né, de família humilde, né, de zonas de perigo, e você sai e forma num curso técnico, isso já é um impacto muito grande dentro da família. Então tem atleta que formou em curso técnico, tem atleta que fez carteira de motorista, né, que não tinha condições, a família às vezes não enxergava isso. Tem atleta que trabalha hoje. Então, eu lançar um específico é comprometedor. Mas a mudança, né, de várias histórias, isso que é enriquecedor. Meu próprio irmão, né, já que você falou do meu irmão, né, mas eu tenho meu irmão, eu tenho meu primo que são próximos, né, e que não jogavam basquete, jogavam futebol. Né, e aí eles viram no basquete uma oportunidade de mudar, né, a realidade deles. Mudaram a realidade deles. Né? O meu irmão hoje voltou, né, tá jogando 3x3, está em São Paulo. O meu primo está em Concórdia jogando no Sub-22. Ambos formaram numa faculdade, até porque o irmão foi um pouquinho mais... Custoso. Tava ali em cima, né, mas eles formaram na faculdade. Eu já fui chamado no emprego de um dos meninos lá. Eu posso falar o nome, né? No emprego do Paulo, né, para poder elogiar a conduta dele dentro do trabalho. Foi várias vezes funcionário do mês. Né? Eu tenho o Jonathan, que mudou a realidade dele. Hoje tem um filho, o Caleb, né, que é uma graça. Né? E por aí vai. Tem o Anderson e o Johan também, que constituíram a família e estão em Concórdia. Tem o João Machão, que casou, né, tá morando em Concórdia. Tem o Gustavo, né, que é outro, que foi para os Estados Unidos, mas a mãe dele fala que ele mudou, né, e ele evoluiu como pessoa quando ele foi para Concórdia, né, e aí tem o Lucas. Aí se eu começar a falar, vou falar do nome de todos, né, por quê? Porque todos eles sentiram um impacto, que não é um impacto, né, agora eu vou falar que
do Álvaro também, mas não é só do Álvaro, é da cidade, é do basquete, né? É da região, é dos atletas mais velhos, porque o que a gente faz? A gente deixa um legado, né? E esse legado, ele é responsável por poder fazer as pessoas quererem mudar a sua realidade, querer mudar a sua vida. O próprio Manaus, que hoje está jogando em Blumenau, né, também estava lá, me deu uma filha, que é a irmã dele também, que está ali jogando. Então, isso é muito, mas muito gratificante, porque as histórias, elas se entrelaçam e algumas até se repetem, né? Família humilde, perdeu o pai, não tem condições, está buscando um sonho, né? Quer mudar a sua realidade, quer sair da sua zona, né? Que é uma zona perigosa. Então, isso é muito gratificante. Então, essas são as histórias dos que são de fora da cidade. E dentro da cidade, tem garotos que, assim, ó, enchem os olhos de alegria. Por quê? Porque através do basquete também se encontraram, né? Mudaram, né, a sua forma de agir e de pensar por conta do basquete. É o caso do Murilo, o Lucas Melo, o Igor Gotert. O Igor estando ali no basquete, ele decidiu ser piloto de avião. Hoje ele manda vídeos, é piloto de avião, né? Tem o Vitor, que virou psicólogo, o Simon, né? Então, são meninos assim, ó, que também me marcaram. O próprio Augusto Suzin, o Augusto Camargo, né? São meninos que também me marcaram. Por quê? Porque às vezes a gente só olha para os meninos que vieram de fora da cidade, né? E foram na cidade e mudaram a realidade. Mas os meninos de dentro também mudaram a sua realidade. Por quê? Porque essa junção e esse impacto, aquilo que o basquete proporciona, mexeu com a mentalidade deles e fizeram eles mudarem. Fizeram eles mudarem a concepção. Né? Não posso esquecer do Jonathan também. Né? São... Nesse contexto do que você está dizendo agora, como é que a gente poderia descrever o poder de transformação social do basquete, até pensando em usá-lo como ferramenta de transformação social, até em termos de política pública, né, das cidades fazerem uso do basquete para gerar todos esses benefícios que você descreveu da sua galera. Mas se na sua galera deu certo, a gente imagina que pode ser usado em outras também, né? Como descrever esse poder de transformação social? Eu acho que hoje essa é a maior incógnita, né? Porque vender isso para a política pública e para a privada tá difícil. Porque não é o projeto da ACOB que faz isso. É o da ACOB, é da AJAB, é da Aviba, é da DIE, é de Ossaba. Os projetos desportivos, eles fazem isso. Mas achar, né, uma forma com que as pessoas acreditem, né, totalmente nessa transformação, eu acho que é a maior dificuldade hoje. Né? Porque você vê que as nossas condições, elas são, né, precárias. Essa é a realidade. O que a nossa federação catarinense, e não estou aqui puxando sardinha para o lado da federação, eu estou sendo realista, que a gente tem que dar a César o que é de César, né? E honra a quem merece honra. O que a nossa federação faz pelo basquetebol de Santa Catarina, eu desconheço federação que faça isso. Né? Então eu conheço diretamente 5 federações. Nenhuma das 5 fazem. Conheço de ser participação assídua. Então, o que tu me pergunta hoje, Marcelo, né, desculpa até ser assim, mas eu acho que é a solução. É uma resposta que todos procuramos constantemente. E é uma resposta que também a nossa federação, em partes, resolve. Resolve para todos nós que estamos, né, dentro do basquetebol. Acho que essa colocação do Alvin a respeito da dificuldade, né, Marcelo? Aquilo que você colocou que é perfeito já em outra oportunidade, é que no Brasil nós temos a cultura de esperar o resultado para depois investir. E quando a gente conversa com os atletas de fora, né, o nosso olho brilha quando a gente tem a possibilidade de perguntar, cara, o que eles fazem nos Estados Unidos? Cara, eles investem horrores na gente, na faculdade, no college. Né, eu tenho 8 treinadores. Eu treino um dia na semana sozinho com um treinador. Isso é um investimento que foi feito para tu colher lá na frente. Exato. Então, às vezes a gente aqui fica esperando alguém vingar, assim, agora eu vou botar dinheiro lá no cara porque eu quero patrocinar o cara. Pô, mas ele chegou até lá, os trancos e barrancos. Se a gente tivesse investido, pô, quem sabe não teria produzido 10 caras igual esse daqui.
né? Mas muitas vezes a gente espera o resultado para depois investimento. E quando a gente trabalha com esporte, não tem como, né? A priori, né? Investe para daí ter o resultado. Né? Sim. É bem isso mesmo. Né? Mas, Álvaro, na COB a gente percebe uma coisa muito legal, que é o envolvimento da comunidade, né? Como você falou, né? Construiu essa relação de confiança hoje, né? Trabalho reconhecido, sucesso dentro da quadra, fora da quadra, formando atletas, formando cidadão. Então a comunidade se envolve bastante com isso aí. A cidade abraça, né? Exatamente. E aí, qual a importância disso para qualquer projeto esportivo que aconteça dentro de qualquer município? Lá na COB especificamente a gente faz ações, né? Então... Tem a pizza. Isso, a gente tem a pizza, aí a gente tem a macarronada, e aí o Álvaro às vezes junta os atletas, vai assistir o handball. A gente não vai assistir calado, a gente assiste torcendo. Não, então, eu dentro de Concórdia, a gente não é o Álvaro, o João, o Marcelo, o Rafael, o Paulo, não. São os piá do basquete. Os piá do basquete vieram fazer isso, os piá do basquete vieram fazer aquilo. A gente corre às vezes na cidade, aí todo mundo vê. Então, isso é bacana. E eu tenho como preocupação fazer um jogo, né, um evento. Né? Então, eu tenho muito forte que todo jogo tem que ser um evento memorável. Então, a gente se esforça, né, para quê? Para poder entregar o melhor. Então, o melhor dentro da quadra e o melhor fora da quadra. Então a gente vai nas escolas, né? Eu visito as escolas, a gente faz clínica, a gente passa anunciando, os garotos colocam banner, os garotos vão fazendo da forma deles, né? O tete a tete, faz grupo no WhatsApp. Até na balada a gente já foi convidar o pessoal para poder ir tá lá jogando. E é bacana isso, por quê? Porque as pessoas reconhecem o nosso esforço. Né? Então, quanto mais a comunidade se envolver, mais força a gente ganha. Né? Eu falo que a gente ainda não chegou naquilo que a gente quer, né? Mas a gente batalha diariamente para quê? Para poder trazer para perto. Né? Eu não sou o técnico que proíbe pai de assistir treino. Né? Muito pelo contrário, a gente chama pai, a gente faz o basquete de pai contra filho. Você pode sentar lá em cima. Fica de boa. Bem longe. Né? Uma vez, né, eu falei assim, Álvaro, tá muito doido. Uma vez eu chamei os pais tudo pro vestiário. Eu sou tem que ser. Chamei meus pais pro vestiário, poder falar e tal. Então, tem assim, ó, abertamente. Né? Às vezes os pais até se metem no seu trabalho, quer falar, quer... Beleza. Aí nessa parte assim já tá certa, porque porque eu sou tranquilo. Aí quando os pais falam, eu falo, beleza. Porque na grande realidade, todo mundo quer ser escutado, todo mundo quer ser ouvido. Então, é bacana quando a gente vai fazer um jogo e tá cheio de gente lá. Né? Acho que foi ano passado, as semifinais do 17, né? A gente conseguiu levar 2 escolas em peso. Né? As escolas pararam para poder estar lá assistindo, né, o jogo. Então isso foi bem bacana. Fizeram umas fotos, fizeram um vídeo. E quando eu olho a arquibancada assim, ó, com pessoas assistindo, o meu olho já fica lacrimejando. Quando eu olho a arquibancada cheia, com pessoas gritando, né, aí eu choro mesmo, porque eu sou emotivo. Legal, E para quem vem de fora, esse acolhimento da cidade é fundamental. Né? Com todo respeito, as cidades do Sul são taxadas, né, muito como eu disse, né, o preconceito, né, não só o racial, mas o preconceito da pessoa também. Só que o esporte, ele quebra isso. Né, ele quebra isso. Então, quando as pessoas chegam para poder praticar esporte, quem está ali enxerga naquela pessoa uma referência, uma luta. E eu uso isso também para os garotos. Eu falo que a gente não joga só por nós que estamos ali, pelos 12 atletas, 13 com o técnico, 14 com a Cíntia. Não, a gente joga por causa de uma cidade, a gente joga porque a gente representa a escola, a gente joga porque a gente representa a sociedade, né, infantil, a sociedade, né, adulta, né, a adolescência. Então, a gente não representa somente a COB. A gente representa ali em torno de 80 e poucos mil habitantes que tem ali dentro da cidade. Né? Isso que é bacana, porque aí ensina também que você joga com o coração. Né? Porque além de você representar a sua família que está longe, você representa toda uma cidade. Então você cria referência. Né? E eu quero ver isso muito forte ano que vem, que o JASC vai ser lá em Concórdia. Então a gente vai ter uma competição de alto nível muito forte dentro de Concórdia. Então eu quero ver se toda essa semente que a gente foi plantando, ela possa... Vamos dizer, ela possa terminar. Né?
Com certeza, né? Então, o trabalho gera credibilidade e a própria cidade enxerga quem vem defender as cores da COB, quem vem defender Concórdia nos campeonatos, o cara já chega com moral. Né? Isso E é eu vou te legal. falar uma coisa que eu também tenho muito forte, porque as pessoas riem, mas é real. Cara, ninguém consegue entender o que é ser flamenguista. É verdade, porque assim, ó, eu fui flamenguista e eu joguei dentro do Flamengo. Cara, o Flamengo ele te contagia. A torcida quando grita, você fica arrepiado. É assim em outras torcidas? É. É assim em outros times? É. Mas nenhum time é igual o Flamengo. Eu não vou ser clubista aqui, né? Mas é real. Né? Eu já tive várias situações onde as pessoas começavam a gritar uma vez Flamengo e subia uma coisa, subia uma chama que você, né, buscava e corria. E muito disso daí eu também trouxe, né, para nossas equipes, né, da gente vibrar, a gente sabe defender um ideal, defender um propósito, né, enfatizar, né, defender uma camisa. Né? Vocês podem ver que hoje eu não estou no Flamengo, hoje eu estou dentro da COB, mas faço questão de usar o uniforme da COB, faço questão de mostrar às pessoas, né, quem é a Associação Cordiense de Basquete. E eu acho que muito disso também passa para os garotos, passa para as meninas, e as pessoas começam a ter essa paixão, esse sentimento também. Sensacional. E hoje, Alvin, olhando tudo que tu já realizaste na COB desde a tua chegada, qual foi o grande desafio que tu elegeria assim, já superado nessa tua trajetória, e qual é o grande desafio que tu ainda queres superar na COB? Ah, ninguém falou que ia ter pergunta difícil assim. Cara, a COB me impactou, me contagiou bastante. Quando eu cheguei ali, uma curiosidade legal é que eu cheguei a poder. Na minha cabeça eu ia ficar de 3 a 5 anos. Ano que vem eu vou fazer 10 anos. Né? Eu acho que o maior desafio seria estar no território nacional, né, com uma equipe adulta. Acho que hoje seria o maior desafio. Porque com a equipe de base a gente já foi, a gente já voltou, né, as pessoas hoje já conhecem, né, o tete a tete foi muito forte, as pessoas sabem hoje quem é a COB, sabem quem é a Concórdia, né? Hoje eu chego no Rio, às vezes falo assim, é o garoto de Concórdia, né? Aí, alguns falam Alvin do Flamengo, mas falam garoto de Concórdia, eu falo assim, cara, que legal, né? Mas eu acho que a gente tem assim, ó, muito a buscar. É uma associação nova, ela tem 18 anos, né, de idade, fez 18 anos esse ano, mas eu acho que o maior desafio seria estar ali em território nacional, né, podendo uma NBB, um CBB, né, podendo representar, né, a cidade dessa forma. Basta ressaltar também que a gente já foi numa LDB e foi muito bacana a nossa participação na LDB, né, enfrentando os times. E é bom eu dizer também que foi a primeira vez na vida que eu enfrentei o Flamengo. E a COB ganhou. Olha aí. E isso também me marcou, né? Mas eu falei só para poder saber a força, né, que nós temos e que às vezes não é reconhecida, né? Mas a gente tem essa força de poder ir além. A gente tem essa força de poder querer mais, né? E nesse ponto eu não vejo a ambição como um pecado. Eu vejo a ambição como uma válvula para a produção, O objetivo, né? no objetivo. Talvez nesse aspecto, né, por ter um projeto tão consistente, por ter uma formação de atletas de base, formar cidadãos, uma coisa que a gente nota é que a COB acaba recebendo assédio de muitas equipes de fora. Né? Os atletas da COB acabam sendo convidados a jogar em outras equipes. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é a conversa com os atletas em relação a isso? Porque todo começo de ano a gente publica uma série de atletas da COB que acabaram sendo chamados por outras equipes. Lidar com isso não é fácil, né? Eu vou te falar assim, ó, com propriedade. Eu acho que, pelas contas aí, acho que deve ter dado uns 30 e pouco que saíram aí. Somente 2 não chegaram, sentaram e conversaram, né? Mas hoje a COB, né, deixa acontecer aquilo que o Álvaro acredita. O que o Álvaro acredita? O atleta ele é do esporte. Ele não é meu.
Então, eu condeno muito aqueles técnicos que ficam segurando um atleta para poder ganhar um título e deixam o atleta preso numa gaiola, não deixam o atleta voar. Então, hoje eu tenho um relacionamento até com os dois que não me avisaram, que fizeram escondido por motivos pessoais deles, né? Eu tenho um relacionamento bom. E todos os outros, todos, sem exceção, chegaram, conversaram. E eu nunca disse sim ou não. Sempre coloquei para ele a opção e sempre pedi para poder colocar no caderno qual era o pós e qual era o contra. Porque a gente sabe que tem lugares que chamam e dão uma estrutura diferente da nossa. Tem lugares que, com todo respeito, são pessoas... desculpa, não pode nem falar palavrão. Né? São pessoas que não condiz com a realidade, vamos dizer assim. Não são pessoas éticas. Estão prometendo uma coisa que não é verdade. Isso, não é ético. Então, está enganando os atletas. Então, esses lugares, eu também falo para eles, né? E aí eles ficam assim e tudo mais. E o mais legal, né, que dos dois que eu falei, teve um que já veio, pediu perdão. E o legal não é ele pedir perdão, é ele reconhecer que na imaturidade dele, ele não conseguiu tomar uma decisão e teve que depois correr atrás, né? Então, hoje para mim o atleta ele é do esporte. Então, se ele quiser sair, ele vai sair, mas que saia para algo melhor. Porque a COB não é o primeiro, não é o último e não é o único lugar. Mas se for poder crescer, eu apoio. Eu apoio. Eu sou a primeira pessoa a apoiar. Né? Às vezes até brigo dentro da comissão. Por quê? Eu falo para eles como técnico, falo para eles como amigo. E falo como profissional da modalidade. Olha, pessoal, é isso, isso e isso. Então, eles vão. Teve um atleta há pouco tempo que era o Daniel, né, que está em Blumenau. E o Daniel, ele chegou para mim e ele, de fato, ele não queria. Entendeu? E a mãe queria. Né? E aí ficou naquilo e ele me perguntou pessoalmente qual era a minha resposta, que eu não preciso explanar a resposta aqui, mas já deu para poder entender, porque ele está em Blumenau. Eu dei minha resposta para ele pessoal também. Né? Por quê? Porque eu senti nele uma insegurança muito grande. Né? Então ele, né, foi um assim próximo, como os outros sempre chegaram, conversaram, colocaram na mesa, e aí eu sempre coloco as opções para eles. Bom, uma proposta boa, tu vai ser o primeiro cara a incentivar o cara, vai lá e aproveita a oportunidade, né? Se a oportunidade for boa... Não fala assim, não, eu vou ser mesquinho ao ponto de negar, falar, não vai que é roubada, quando na verdade é uma grande oportunidade, porque eu quero ficar com o atleta para... Isso aí. Isso demonstra o compromisso que o Alvin escreveu de prezar pelo crescimento do atleta. Claro. Né? Muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Transparência e verdade também, né? Total. E quais são os planos da COB para essa temporada e para o restante dessa temporada? Vão ter um segundo semestre aí recheado de competições no calendário da federação e também as demais competições. Como é que estão aí os preparativos dessa maratona do segundo semestre? Enquanto eu tô aqui, eles estão lá treinando. Isso é para começar. Assim, eles estão lá treinando, só um adendozinho que tu falasse, dentre as coisas que vocês fazem no município, tu falasse pra gente, às vezes vai na balada para convidar o pessoal, vai nos colégios, o pessoal corre pela cidade. Tu bota os atletas para correr naquelas morrancas ali para fazer treino físico, cara. Vou te falar que até uns 3, 4 anos atrás eu corria junto. Aí fica fácil, né, Marcelo? Aí uns 2 anos atrás eu Era comecei... só no plano, né? Isso aí, eu comecei a usar uma bicicleta junto. Só no plano também. Aí hoje em dia eu dou a rota. Dou a rota. E aí falo que eu tô ali. É porque é complicado os morros de... É complicado o Morro de Concórdia. Mas assim, uma coisa legal, né, de ressaltar é o seguinte. Não tô dizendo que eu nunca tive e que não tenho. Mas geralmente eu não realizo convite para atletas de dentro de Santa Catarina, a não ser para o técnico. Né? Olha, eu gostei desse atleta, você tem alguma proposta para ele? Você tem alguma, né, definição dele? Ah, não, a gente não vai jogar essa categoria, ele pode ir. Ou algum atleta me chamou que é do outro time, eu falo com o técnico. E nessa situação, às vezes eu perco alguns atletas que querem sair do local que eles estão e querem ir para outro, e eu acabei perdendo. Por quê? Porque eu tento manter uma ética, né, dentro dos técnicos. Mas a COB em si, ela sempre oportuniza para atletas de fora. Né? A gente tem nossos atletas da cidade, mas a gente sempre oportuniza para fora do estado. Porque isso é legal porque fortalece o estado.
Então, nesse processo de trazer atletas de fora, ele é longo. Eu acredito que os resultados sempre acontecem depois do 6º mês, né? Por que acontece sempre depois do 6º mês? Porque começa a adaptação, né? Muitos atletas, por causa das regras da competição da FESPORT, nunca jogaram federado. Muitos nunca ficaram fora de casa, né? A grande maioria não tem tática, né? Então eles vêm, eles começam. Um atleta, para poder se firmar, né, de certa forma, em Concórdia, ele precisa ali de 2 anos. De 2 anos para poder entender. Aí, às vezes, quando dá 2 anos, as pessoas chamam ele. As pessoas chamam para outro lugar, né? Mas beleza. Mas, graças a Deus, eu sempre tenho essa oportunidade, porque quando eu vou no Rio, eu visito vários projetos, né? E faço uma clínica com eles e conto um pouquinho, né, de como que eu fiz para eles também impactar eles também poder fazer, né? E aí o legal é que eu comecei a fazer isso no Rio, eu comecei a fazer isso virtual com alguns amigos, né, que jogaram. O Flamengo abriu essas portas, porque teve muita gente de fora que hoje tem uma amizade e fala: Alvinho, tô com o garoto aqui que quero mandar pra Santa Catarina, vou mandar pra você. Alvinho, tô com isso aqui. Álvaro, dá pra tu dar uma atenção pra esse menino aqui? A gente não abraça todo mundo, a gente não traz todo mundo, mas a gente fica conhecido em vários lugares por conta dessa gestão. Então, hoje, o nosso foco é trazer os atletas de fora, para poder fortalecer o estado. E é uma faca, né? De 2 gumes. Então, às vezes isso é muito bom e às vezes isso é muito ruim. Mas no meio dessa ponte aí tem o trabalho. A gente trabalha para poder fortalecer esses meninos. E às vezes quando eles vão se destacando, aí saem às vezes para alguns times, né, que são do estado ou fora do estado. Alvin, e o pessoal lá da região, os adolescentes lá da região, até as crianças que gostam de basquete, querem iniciar na modalidade, como é que eles podem procurar a COB para poder participar, sei lá, das fases iniciais? Tem algum projeto nesse sentido? Eu já fiz um projeto pessoal lá, que chamava Meu Amigo Também Treina. Por quê? Porque eu comecei a olhar para a arquibancada, tinha os nossos treinando e tinha um lá sentado. A nossa treinando tinha um lá sentado. Então hoje tomou força, não continuo usando o mesmo nome, né? Mas a gente agrega todo mundo, porque o basquete hoje ele tem um impacto muito grande, né? Com a chegada da NBA no Brasil, né? Essa compra da NBB, essa gestão de marketing deles, né? Hoje todo lugar joga basquete, né? Então é difícil eu estar um domingo em Concórdia, mas eu estava domingo passado e no feriado em Concórdia. Nós brigamos muito por poder colocar uma tabela numa quadra aberta que tem lá num parque em Concórdia. Meu Deus, que coisa linda de se ver, né? Vários pais que eu nem conheço, as crianças não estão na nossa escolinha, com as crianças, cada um com uma bola. Tu vê que aquela bola novinha que comprou exatamente para poder jogar ali, né? Aí quando vai ficando mais tarde, chega uma galera que não é a nossa, é outra galera do basquete que vai treinando, né? E aí me viram lá e vieram perguntar para poder agregar. Então, assim, as portas da COB hoje elas estão abertas. Gostou do basquete, quer jogar? Você vem jogar. Hoje as meninas também que jogaram, toda segunda-feira, mandam até foto. Elas têm um horário lá que elas também jogam, né? Então, esse envolvimento que a gente vai trazendo, isso é legal, porque são mais pessoas praticando a modalidade, mais pessoas falando do basquete, consequentemente, mais pessoas no ginásio, né? Então, tá aberto para todos. Bom. E também convidar, né, a galera aqui para seguir as redes sociais da COB. É @ACOB _SC. Isso, @ACOB _SC, dessa moral para os atletas também, né? E o Alvinho também, né? Pode me seguir. Eu gosto de ganhar seguidores. Me segue, eu sigo de volta. Daqui a pouco eu vou postar, cara. Eu vou preparar um dossiê para poder postar um negócio. Postar um negócio diferente. Quem quiser ver as bandejas acrobáticas do professor Álvaro Santana, é só entrar no canal do YouTube da Federação Catarinense de Basquetebol, ver os jogos da equipe adulta de Concórdia, né, que vai ter lá as bandejas do professor e, quem sabe, né, o selo do Clube do Basquete Podcast, selo que a gente criou para homenagear o professor Álvaro Santana e as suas bandejas acrobáticas. Homenagem a essa que fiquei muito emocionado, tá? Inclusive no jogo, o Rafinha, que já esteve aqui, né? Ele pegou, falou, o Dieguinho falou assim,
Nossa, eu falei, mas essa aí é aquela que cai. Aí ele falou, caiu por causa do selo, né? Eu falei, poxa. Cara, elevou o nível das bandejas, cara. O que vocês fizeram foi uma parada surreal. Um negócio assim, ó, marcado. Bom demais, bom demais. Alvinho, a resenha tá ótima, mas agora é hora do presente. Temos um presente para você, senhor Alvinho. Nossa camisa. Camiseta, símbolo do Basquete Transforma Podcast. Tem essa arte sensacional que está numa das quadras que o projeto Basquete Transforma SC reformou, que é lá no norte da ilha de Santa Catarina, o Red Park. E essa camiseta é para você, senhor Alvinho. Lembrando que essa arte é da gloriosa Tite. Trabalha com grafite aqui, uma... Eu vou até agora... Nossa, né, Marcelão? Essa é agora eu vou jogar a responsabilidade para vocês. Próximo jogo da ACOB, televisionado, eu vou usar. Aí sim. Aí, ó. Na moral, hein? Curtiu, Alvinho? Eu curti muito. Eu olhei nas fotos e falei assim, cara, será que eu vou ganhar uma dessa? Tá aí. E não Será que vai eu vou ganhar ter? só a camiseta não, senhor Alvinho. E não é só isso. Se você ligar agora... Esta caneca que o senhor usou para tomar a sua aguinha é sua também. Pode levar para a Concórdia, fazer marra lá com o pessoal. A caneca é Essa é Silmeira, sua. a caneca é da Silmeira. né? Essa aqui eu vou fazer uma homenagem, tá? Né? Hoje eu não posso mais fazer homenagem para o meu pai, né? Mas eu posso fazer para minha mãe. Essa aqui eu vou levar direto para ela. Ah, legal. Sou aqui. Legal, bom demais. Muito bem. Bom Sensacional. É a condutora disso tudo, né? E eu faço por ela. Nossa Então primeira essa excursão aqui Rio eu de vou Janeiro. levar especificamente para ela, que ela tem lá um cantinho Ah, que de sucesso. tomar café. Então, a mãe ganhou. André e Tainá já ganham muita coisa. Sensacional. Alvinho, querido, obrigado. Obrigado por essa resenha, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo até Florianópolis para conversar com a gente aqui. Espero que você tenha gostado, porque pra gente foi bom demais. Pessoal, assim, ó, eu sempre uso o termo de a gente deve honrar, né, quem merece honra. E desde quando eu conheci vocês, o que vocês transformaram, né, na minha vida e na vida de todos aqueles que amam basquetebol em Santa Catarina é uma parada surreal, né? Quem deve todos os agradecimentos sou eu, né? Eu gostaria de, em nome da ACOB, dos meus atletas e daqueles que praticam a modalidade, agradecer a vocês porque esse canal, né, e essa extensão do basquete que vocês fazem faz o nosso trabalho melhor, né, traz o nosso reconhecimento, né, expande os nossos horizontes e, consequentemente, faz a gente evoluir. Né. Obrigado a vocês, obrigado à iniciativa da federação, né, a toda a equipe do Basquete Transforma. Né, gratidão máxima mesmo por estar aqui, por esse momento e pelo quadro e tudo mais. Sensacional. Reforço aí o agradecimento, Marcelo. Você é um dos grandes amigos que a gente teve através do basquete, né? Uma amizade que nós vamos levar para sempre. E tu és um cara especial, Vinho. Então, segue na luta aí que nós estamos juntos. Obrigado. Obrigado demais. Eu agradeço, pessoal. Valeu. Muito bem. E para você que nos acompanhou em mais este episódio do Basquete Transforma Podcast, nosso muito obrigado. Esteja sempre com a gente. Acompanhe os outros episódios também. E juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com ponderação. Valeu! Ação, evolução, música, Americlack, Dream Team.